coisa que eu quero falar aqui para vocês, referente a um projeto de lei. Tem tempo ainda para mim? Tá. Referente a um projeto de lei muito importante que chegou semana passada, ou retrasada, salvo engano, da nossa prefeita municipal, que é o projeto de lei, né, de lei complementar 3 de 2021, que altera a lei 276, né, que é referente ao perímetro da nossa APA, né, a área de preservação ambiental na Serra do Palmital. Todo mundo aqui sabe da história da pedreira, né, da Dandara da Pedreira, aquela confusão toda. Mas muito antes de existir a tal Dandara da Pedreira, que nunca foi Dandara da Pedreira, gente, eu estava no meio, pensando no meio ambiente, pensando nos animais, e não sozinha, com um grupo de ambientalistas, com um grupo de protetores, com um grupo de pessoas que não concordam, que não compactuam com a destruição do meio ambiente da nossa cidade, que é tão pouco. Então, não foi a Dandara da Pedreira, como alguns insistem em falar, muitas vezes de forma pejorativa. Nós temos uma área de preservação ambiental aqui em Caçapava, que é a nossa Serra do Palmital. Então, bem antes de 2017, quando veio aquele papo de Dandara da Pedreira, os governos que entravam e saíam, acho, salvo engano, desde a época da Dilson Natali, eles são assombrados pela história da pedreira, porque os mineradores vê ali como uma mina de ouro. Eles não querem saber se ali é refúgio de vida silvestre, que nós temos nascentes, que nós temos animais em extinção, que nós temos ar puro, que nós temos um potencial turístico gigante. Eles só vão olhar para lá como pote de ouro da mineração. Então, entra governo, sai governo, os prefeitos, os vereadores são assediados com a história da pedreira, né? Então, esse projeto de lei, ele vem para ampliar a proteção da área da pedreira, né? Por isso eu vou pedir para vocês avaliarem ele com muito carinho, para que a gente vote isso com celeridade, porque é muito importante para a nossa cidade. Eu fiz um pequeno levantamento aqui, né? Inclusive, teve uma época que do Dr. Paulo Reitenberg, quando começaram a cortar o mato lá para mexer na pedreira, ilegalmente, Dr. Paulo, né, um cara que eu respeito muito também, ele chegou lá, né, o que está acontecendo aqui e tal? Ah, não, o prefeito da cidade já autorizou. Dr. Paulo, o prefeito já autorizou? E ele era o prefeito, imagina, autorizou nada. Aí ele conseguiu embargar tudo aquilo, parar, proibiu, e as pessoas, nessa época, processaram a prefeitura, querendo o estorno do que foi investido para que fosse aberta a pedreira lá naquela época. Claro que perderam, né, até porque não fazia sentido uma coisa dessas. Então, desde então, todo governo que entrava e saía era assediado. Até que, com o governo Vilela, foi transformado ali em unidade de conservação ambiental, nossa área de preservação ambiental, que deu uma certa proteção ali. Porém, nunca tirou da vista dos olhos aí dos mineradores um potencial de dinheiro daquele lugar, né? Muitas vezes com promessas utópicas que vai gerar não sei quantos empregos, né? Imagina, nossa cidade mal tem política pública aí para lixo, né? Inclusive, Nova Opção é uma coisa que eu tenho que falar com vocês depois. Vai ter política pública para transporte de pedra, para pó de pedra, que vai para o pulmão, aquela coisa toda. Então, gente, é muito importante esse projeto de lei que está vindo, tá? Ele está no nome da nossa prefeita municipal, mas ele foi elaborado pelo próprio Conselho do Meio Ambiente, né? Participei de diversas reuniões anteriores ao governo sobre isso, e só não foi enviado para a Câmara anteriormente, porque as pessoas tinham medo de repente, mandar para a Câmara, falar, opa, peraí, eles estão fechando aqui a área da pedreira? Não, vamos abrir mais. Vamos abrir para liderar, né? Então, seguraram aí isso para estar enviando agora, por confiarem nesses vereadores que aqui estão. Então, dizer que isso chegou na casa, foi enviado para casa, né? Porque confiam nesses vereadores que aqui estão, que com certeza jamais vão compactuar com pedreira, com destruição do meio ambiente. Nós temos ali o refúgio de vida silvestre, né, que nós temos, quando a gente tem refúgio de vida silvestre, significa que a fauna e a flora está equilibrada. Nós temos ali animais de topo de cadeia, nós temos onças, nós temos lobos. E quando a gente tem esses grandes mamíferos, significa que os animais menores a eles, desde mamíferos a pequenos anfíbios, eles estão equilibrados ali. Então, que fiquem equilibrados ali, né? Por isso que a gente não pode, de forma alguma, jamais aceitar qualquer tipo de mineração naquele lugar. E essa lei vem para abranger aí a maior parte da pedreira, que um lado dela ainda era meio que fora da APA. Então, poderia ter aquelas brechas na lei que tentaram lá atrás para poder liberar, implodir a pedreira lá. E depois que passar nessa casa
essa lei, que eu tenho certeza que não teremos divergências em relação a isso, isso vai para o IBAMA, para regulamentar a APA junto ao IBAMA. Então, ela vai ser reconhecida como área de preservação do Estado, não vai ser só mais de Caçapava, vai ser do Estado. Aí nós, enquanto poder público, vamos poder buscar recursos para a manutenção da conservação, né, daquela área. Porque já foi para o IBAMA uma vez, só que o próprio IBAMA percebeu 2 pontos de latitude, longitude, que falaram, opa, peraí, isso aqui está errado, isso aqui tem uma brecha, isso aqui pode dar problema lá na frente. E foi para o Conselho do Meio Ambiente, eles esperaram o tempo certo de mandar para os vereadores, e o tempo certo chegou agora. Além da questão, né, gente, do grande potencial turístico que nós temos naquela região, né? Nossa Serra do Palmital é maravilhosa. Conheçam Palmital, gente. Conheçam nossa serra. Grandes empresários estão investindo pesado em pousadas. 10 minutinhos, professor? Para a gente poder estar investindo naquela área, né? Nós temos cachoeiras, nós temos nascente, nós temos animais em vida livre que podem ser observados, nós temos muita coisa boa na Serra do Palmital. Então, eu convido vocês para conhecerem a Serra do Palmital, né? Aquilo lá é o ponto de equilíbrio do ar que a gente respira, né? Então, imagina nós sem aquilo. Né? Então, fica aí, peço para vocês, para a gente quanto antes votar, que vai ser uma grande vitória para o meio ambiente, e dizer que nas próximas sessões eu vou estar apresentando um pacotaço aí de legislação ambiental, que infelizmente em Caçapava hoje nós só temos uma lei, uma única lei, voltada à preservação do meio ambiente, que é a lei do Dia do Ribeirão dos Mudos, né, que saiu aqui da Câmara Municipal também. Fora isso, nós não temos nenhuma lei voltada à preservação do meio ambiente, né? E eu vou estar apresentando isso e conto aí com o apoio de todos vocês. Muito obrigado e mais uma vez eu falo, pedreira não!